todos, bem-vindos a mais uma aula de análise sintática. Hoje é a nossa 11ª aula. Eu fiquei um tempo aí sem poder postar uns vídeos, andei muito ocupado fazendo muitas coisas, mas agora a gente retorna. Vamos acabar as aulas de análise sintática. Eu recebi milhares de e-mails, queria agradecer, com sugestões de assuntos para tratar, de mais vídeos para pôr no ar. E eu queria dizer que aos pouquinhos eu vou atendendo todos esses pedidos e vou continuar postando vídeos sobre português para vocês, tá bom? Também queria dizer que agora na minha volta, além do meu e-mail que vocês tinham e podiam me contatar, eu criei um blog, panlinguistica.blogspot.com, tá aí na tela, que vocês podem visitar, fazer seus comentários, e lá vocês vão achar muitas curiosidades sobre línguas em geral, línguas do mundo, sobre linguística, ok? Tem coisas do português, mas tem coisas de outras línguas também para interessados. O blog ainda está no comecinho, tem poucos posts, mas com certeza eu vou postando cada vez mais e vai aumentando o repertório de artigos lá. Tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar de orações subordinadas adverbiais, tá? Porque a gente é o último tipo que faltava. A gente já tinha falado de oração subordinada substantiva e de oração subordinada adjetiva. Então, sem perder tempo, olha aí. O que são as orações subordinadas adverbiais? São aquelas ligadas ao verbo da oração principal, justamente porque elas são advérbios, né? Elas são adverbiais, então elas vão se ligar ao verbo da oração principal. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Olha aí. Pronto, se eu tenho uma frase como essa: Priscila chegou em casa quando amanheceu. Lembra, a primeira coisa que a gente faz é contar os verbos, né? Então a gente tem aqui chegou e amanheceu. Então chegou é o verbo da oração principal. A oração principal é essa aqui: Priscila chegou em casa, né? Sujeito, verbo, né? Priscila chegou em casa. E esse amanheceu é um verbo de uma oração subordinada. Agora, como é que eu sei que ela é adverbial? Porque ela está ligada ao verbo da oração principal. Priscila chegou quando amanheceu. Esse quando amanheceu é uma oração subordinada adverbial por estar ligada a esse chegou, o verbo da oração principal. Agora, se você quiser uma dica prática, em vez de ficar vendo isso aqui, se o verbo está ligado ao verbo da oração principal, eu vou te dar uma dica prática. Que nem a gente tinha na oração subordinada substantiva e na adjetiva uma dica prática, aqui também. Na verdade, a dica prática aqui é não ter dica. Como assim? A gente vai reconhecer as orações subordinadas adverbiais por exclusão. Exatamente. Se você souber reconhecer a oração subordinada substantiva e souber reconhecer a oração subordinada adjetiva, você consegue reconhecer a oração subordinada adverbial. Então, aqui a gente vai reconhecer por exclusão. Qual é o nosso procedimento, então? Quando a gente achar uma oração subordinada, quando a gente achar dois verbos numa oração, a gente vai fazer o primeiro teste, que era aquele teste da troca por isso. Lembra? Se a gente conseguir trocar por isso, a gente estava diante de uma oração subordinada substantiva. Era o teste da troca por isso. Se a gente não conseguir trocar por isso, a gente trocava por um adjetivo. Lembra? E aí a gente estava perante uma oração subordinada adjetiva, que a gente trocava por qualquer adjetivo e já poderia reconhecer. E aí, se nenhuma dessas duas coisas funcionarem, né? Se eu trocar por isso e não der certo, trocar por um adjetivo e não der certo, eu sei que eu estou diante de uma oração subordinada adverbial. É assim que eu vou reconhecer. Então essa aqui a gente funciona por exclusão. Se não é oração subordinada substantiva, não é adjetiva, só pode ser adverbial, tá? Vamos ver aqui no exemplo que eu dei, ó. Priscila chegou em casa quando amanheceu. Como é que eu reconheceria que é adverbial? Priscila chegou em casa é a oração principal. Se eu tentar trocar esse quando amanheceu por isso, não vai dar certo. Priscila chegou em casa isso. Não dá certo, então não é subordinada substantiva. Se eu tentar trocar por um adjetivo, também não vai dar certo. Priscila chegou em casa e não dá para falar. Não tem nenhum adjetivo para pôr aqui. Tá bom? Eu só poderia pôr advérbios. Por exemplo, chegou em casa cedo, né? Chegou em casa rápido. Então, por exclusão, é uma oração subordinada adverbial, tá? Eu não pude trocar nem por isso, nem por um adjetivo. Então, eu posso falar sem medo de errar que eu estou perante uma oração subordinada adverbial.
Bom, e agora? Depois que eu reconheci que é uma oração subordinada adverbial, já sei que esse quando amanheceu é subordinado adverbial, eu tenho que classificar. Como é que eu faço isso? Lembra, na substantiva a gente classificava em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, dependendo da função que ela tivesse. Na adjetiva a gente classificava em restritiva ou explicativa. A restritiva era sempre sem vírgulas, né? E a explicativa sempre com vírgulas. E nesse caso, a classificação vai se basear nos tipos de advérbio que a gente tem. Então, eu vou pôr aqui na tela. Olha aí. Tá? O que acontece? A oração subordinada adverbial vai ser classificada de acordo com o tipo de advérbio que ela é. Então, pode ser um advérbio de causa, ela vai ser causal. Pode ser um advérbio de consequência, consecutiva, de finalidade, final, e por aí vai. Nesse exemplo que eu dei, Priscila chegou em casa quando amanheceu, obviamente é uma temporal, né? É um advérbio explicando o tempo, né? da ação, de chegar em casa. Então, nesse caso, a gente teria uma oração subordinada adverbial temporal. Tá bom? Não é fácil? Tranquilo, né? A oração subordinada adverbial você mata desse jeito, por exclusão das outras duas. Então, gente, o que a gente precisava saber de oração subordinada é isso. Existem 3 tipos de oração subordinada: oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Quais são os passos para eu reconhecer e para trabalhar com elas? Primeiro, contar o número de verbos, né? Se eu tivesse mais de 2 verbos, eu já poderia dizer que um é da oração principal e o resto são de orações subordinadas. O primeiro da oração principal e o segundo da oração subordinada, ou o terceiro também. Aí eu pegava as orações que tinham esse segundo, terceiro verbo e analisava. Se eu pudesse trocar por isso, eu tinha uma oração subordinada substantiva, que podia ser subjetiva, completiva nominal, objetiva direta. Se eu pudesse trocar por um adjetivo, eu teria uma oração subordinada adjetiva. E aí eu tenho que classificar só em restritiva ou explicativa, que eu matava pelo uso ou não de vírgulas. E aí, por último, se não fosse nenhuma das outras duas, eu sei que eu estou diante de uma oração subordinada adverbial, que, como o nome diz, faz um papel de advérbio. E aí eu classifico em causal, consecutiva, final, condicional, temporal, como no exemplo que eu dei. Tá? Então, de oração subordinada é isso. Agora, para a gente encerrar de vez as nossas aulas de análise sintática, a gente só precisa ver as orações coordenadas, que também é um tipo de oração com 2 verbos, ou mais, 2 ou mais verbos, só que ao contrário daqui, elas não são subordinadas, elas são coordenadas, elas estão unidas de igual para igual com a oração principal. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai ver as orações coordenadas, vai ver como identificar. Não, na verdade é bem simples, a oração coordenada eu deixo por final de propósito, porque é bem tranquilo. E aí, sabendo já como reconhecer uma oração subordinada e como reconhecer uma oração coordenada, a gente acabou nossas aulas de análise sintática. A gente já sabe analisar todos os termos associados ao nome, todos os termos associados ao verbo, já sabemos reconhecer oração principal, oração subordinada, oração coordenada, já sabemos classificar. Tá bom? Aí a gente já sabe tudo. E aí nessa última aula eu vou fazer um roteiro final de período composto, desses casos quando você tem mais de um verbo, né? Então no próximo vídeo a gente vai ver um resumo de como reconhecer oração subordinada e oração coordenada. Eu fiz vários resuminhos ao longo das aulas, lembra? Tinha um resuminho de termos associados ao nome, um resuminho de termos associados ao verbo, e a gente vai acabar com esse resuminho de período composto sobre orações subordinadas e orações coordenadas. Então espero vocês no nosso próximo vídeo, que talvez seja já o último. E aproveito para salientar que vocês têm o meu e-mail na tela, podem me escrever à vontade, mandar sugestões, dúvidas que vocês têm, vídeos que vocês queiram no ar, porque eu vou continuar postando. E também ressaltar o meu novo blog que eu criei aí recentemente, onde vocês vão encontrar artigos sobre várias línguas, sobre linguística, sobre questões curiosas das línguas do mundo. panlinguistica.blogspot.com. Tá ok? Então a gente se vê na próxima aula, até mais.